Meu nome é Leandra e eu vou contar a minha experiência em relação ao período da educação infantil para a aula de psicologia do desenvolvimento. Que eu me lembre, era dividido em 4 etapas: o maternal 1, que era para bebês que, sei lá, os pais não podiam cuidar, não podiam ficar em casa, e aí deixavam na creche, bebês que só dormem. O maternal 2 já eram para bebês que estavam aprendendo a andar, aprendendo a falar. O Jardim de Infância 1 era para crianças de 3 a 4 anos e o Jardim de Infância 2 para crianças de 5 que já estavam se preparando para ingressar no Ensino Fundamental 1. Eu estudei em 4 escolas, creches diferentes durante a minha educação infantil, e a que mais me marcou foi a do Jardim de Infância 2, que a gente chamava de hotelzinho porque era uma creche de tempo integral que fica aqui no bairro onde eu moro. O que eu me recordo, né, das 2 etapas de jardim de infância era que chegava lá na creche de tempo integral lá por volta das 7, 8 da manhã. Tinha muita criança chorando porque não queria ficar lá, não queria se separar do pai e da mãe, eu inclusa. Enfim, depois de fazer showzinho, de chorar, de se espernear, não tinha jeito, aí os professores colocavam a gente na sala. E pelo período da manhã a gente tinha as aulas básicas ali, leitura, escrita, números, assim, já tinha algumas continhas básicas de matemática, pelo menos no Jardim de Infância 2. E aí tinha a hora do almoço, e depois do almoço todo mundo ia para uma salinha que tinha lá umas camas, os berçários, e dormia. E o resto das aulas da tarde eram aulas mais práticas, assim, envolvendo brincadeiras, ou então, para quem não gostava, podia ficar na salinha de leitura ou na videoteca. Enfim, no geral, eu tive uma ótima experiência em relação à educação infantil, porque eu tive muito apoio da minha mãe. Além de passar o dia inteiro na escola, estudando, em casa ela ainda me colocava para ler livros, ela me dava aula de reforço de matemática, a minha mãe é professora de matemática. E aí ela sempre estava no meu pé, querendo que eu estudasse. Então, se hoje em dia eu gosto de estudar, se eu peguei um hábito por leitura e essas coisas, é tudo a ela, porque eu mesma era uma criança muito chata, muito fresca. Enfim, é isso, e um conselho que eu queria dar pra quem já tem filhos ou pretende ter um dia é: invista na educação infantil do seu filho, invista seu tempo e atenção dele, acompanhe a criança nesses primeiros passos que ela vai dar ao ingressar no universo acadêmico, nessa nova experiência da vida dela, sabe? É importante pra criança saber que no primeiro contato que ela vai ter com todas essas experiências novas, ela esteja ali recebendo o apoio de alguém que ela ama, que ela respeita e que ela confia. O que eu lembro ali da minha educação básica entre o primeiro e o quinto ano foi que eu sempre estudei em escola municipal, né, escola pública, e eu lembro que eu amava ir pra escola. Não lembro de muita coisa, mas eu lembro que eu amava ir pra escola. Eu lembro ainda das coisas que a minha professora falava, dos passeios que a escola proporcionava ali pras crianças, que a gente tinha que pedir permissão dos pais, levava um recadinho e ia. Um dos passeios foi na Ponta Negra, um outro foi no Povos da Amazônia. Eu lembro que eu achei muito legal esse passeio. Nunca tinha ido num passeio da escola. Lembro ainda da minha professora de educação física, eu acho que da terceira série, se eu não me engano. E também eu lembro nitidamente da minha professora da quarta, que foi maravilhosa. Foi quem me ensinou matemática, e as coisas que ela me ensinou eu lembro até hoje. O método dela eu lembro até hoje. E da cantada de Natal também, que foi muito legal na cantada de Natal na escola. Era uma escola bastante festiva. Eu lembro que nós cantávamos o hino nacional todos os dias, todo mundo em filinha ali, bem lindos. E na hora do recreio, a escola tinha um pátio bem grande, jogava vários brinquedos lá pra gente brincar. Era boneca, bola, bambolê. A gente escovava os dentes. Eu lembro que eu ganhei um kit de creme dental, escova, fio dental. E tinha uma sala bem grande na escola com várias torneiras, várias pias. E a gente cantava a música que cantava na TV Cultura. Lava uma mão, lava outra. E a gente cantava essa música pra lavar a mãozinha. Aí depois escovava os dentes. E era muito legal. Eu lembro também que tinha dentista na escola. Não sei se nas outras escolas tinha isso, mas na minha teve um período aí que teve dentista. E sobre a didática, nossa, era maravilhosa. O professor ele tem um retorno se o aluno tá gostando ou não da aula dele quando o aluno tem prazer em ir pra aula, né? Quando ele vê que o aluno quer participar. E, nossa senhora, eu não queria faltar um dia só da aula daquela professora. E a escola era muito boa também, muito festiva. E apesar de eu não lembrar muitas coisas, o que ficou pra mim foi que eu amava estar ali, que
pelo que eu vi, pelo que eu vejo hoje, né, com outros olhos, o trabalho da escola era maravilhoso. Olá, gente. No nosso documentário, eu fiquei com a parte de anos iniciais do ensino fundamental. E eu escolhi essa parte, falar sobre isso, devido à minha idade, né? Eu acho que eu tive uma experiência diferente, já que essa turma que eu estou é bem jovem, né? Então, espero que vocês tenham interesse no que eu vou falar, porque é uma experiência bem diferente vivida por vocês hoje, certo? Espero contribuir aí com o nosso ensino, né? Com o nosso estudo aí sobre as leis, essas coisas aí do ensino, essas mudanças, né, que ocorrem. Então, espero que com a minha experiência, a minha experiência vivida, eu possa contribuir com isso. Então, vamos lá. Eu iniciei o ensino fundamental. Naquela época não era chamado assim, era chamado de primário, certo? Aí nós tínhamos o período que era da primeira à quarta série e depois da quinta à oitava, né? Era série, não era período como hoje, certo? E também não era obrigado fazer alfabetização, não existia muito na escola a alfabetização, certo? Nós já podíamos iniciar na primeira série aos 7 anos e dentro da primeira série nós íamos aprender o alfabeto, em seguida as sílabas, em seguida palavras e sim, formar frases, textos e assim sucessivamente, né? Era um ensino bem demorado, mas assim, de boa qualidade, eu posso afirmar isso para vocês. E era assim, dessa forma. O ensino nessa época era muito rígido, certo? Não tinha brincadeira, aluno não podia ficar batendo papo, o professor dominava totalmente sala de aula, era respeitado. E então nós tínhamos um ensino muito rígido. A alfabetização era feita por uma cartilha e assim começávamos mesmo bem devagar, letra, sílaba, palavra. O foco era aprender a ler, né, e escrever bem. E isso daí eu posso afirmar para vocês que nessa época o ensino era de boa qualidade, com certeza. Bom, o meu ensino fundamental foi relativamente bom. Eu conheci muitas amizades boas que me incentivaram a estudar. Foi quando eu ganhei o gosto. Isso eu falo do ensino fundamental, anos finais. Eu ganhei muito gosto por português. Eu gostava muito de português e inglês, principalmente, que foi uma disciplina que até hoje eu amo, inglês, claro, né? Eu gostava muito de geografia também. Eu não gostava, não me dava muito bem com matemática. Eu sempre fui muito não tão bom com essas matérias de exatas, mas foi muito bom o ensino fundamental nos finais. Foi numa escola boa do município, né, uma escola municipal. E eu tive, na época eu tive um pouco de preconceito por ser gay assumido, mas depois eu consegui reverter e ficando amigo de todo mundo na escola. Então foi muito bom, gostei muito, foi muito legal o ensino fundamental para mim. Eu iniciei o ensino médio em 2015 e finalizei em 2017. De início, eu acreditava que as disciplinas, os trabalhos, as atividades eram de extrema dificuldade. Acredito que e era o pensamento de muitos. Mas quando se vivencia, percebe que é algo mais leve, dependendo da instituição, eu acredito. Umas têm um ensino mais pesado, vamos dizer assim, que exige mais de você nos estudos, e outras um ensino mais fraco, e foi pelo mais fraco que eu passei. Nesses 3 anos, não consegui absorver muita coisa. Acredito que, por culpa minha também, eu era só uma adolescente que estava pouco se importando com a vida. Coisa de adolescente. Felizmente, essa fase já passou. Quanto aos professores, posso dizer que eles tinham uma vibe tipo, se querem aprender tudo bem, se não, amém. Com exceção, claro, sempre tem exceções.
E o método de ensino era aquele de sempre, com uso de quadro, livros e caderno. E as aulas práticas só na disciplina de educação física mesmo. Raramente usávamos slides ou uma sala de informática. Basicamente, tecnologia zero. Teve um período em que distribuíram tablets aos alunos, mas pouquíssimas vezes foi usado para fins educativos. Quanto a mim como aluna, acredito que fui péssima como tal, já que muitas vezes tirava notas baixas ou reprovava. Tinha muitas faltas, mas isso porque falava muito baixo e os professores não ouviam. As atividades em grupos, muitas das vezes eu fazia sozinha ou não fazia. Mas quando me encaixava em algum, eu dava o meu melhor e acontecia. No último ano, eu quase desisti, mas eu tive a ajuda de uma psicóloga que trabalhava na escola e no final deu tudo certo. Eu estou surpresa e muito contente porque eu consegui iniciar a faculdade. Oi, gente. Eu vou finalizar os relatos contando um pouco sobre o meu ensino médio. Bom, eu fiz meu ensino médio na escola pública, militar, e eu acho que por ser militar, eles puxavam muito para esse lado. Sempre chegar na hora, sempre estar bem fardada, e esqueciam de incentivar a gente nos nossos estudos. A gente nunca tinha uma roda de conversa, um grupo de estudos, ou algo do tipo que incentivasse a gente a manter a constância nos nossos estudos. Eu nunca tive. E esse incentivo que deveria vir dos professores, a gente tinha bem pouco também. Os únicos que eu lembro que me incentivavam meus amigos, meus colegas, eram os professores de línguas, português e inglês. E a grande maioria, tive vários professores no ensino médio mesmo, que era a mesma conversa. Eu já sou formado, eu tenho uma vida feita e vocês que se virem. Também tive várias trocas de professores. Teve um ano que eu tive mais de 4 professores de língua portuguesa. Eu falo que eu nunca aprendi física, porque eu nunca tive um professor bom, digamos assim, de física. Era sempre uma velhinha doente que faltava às aulas. Era um senhor idoso, meio doido das ideias. Ou eu não tive aula porque a pandemia começou. E chegando na pandemia, 2020, foi a minha terceira série, que não aconteceu. Posso afirmar para vocês que eu não aprendi nada no ano de 2020, porque tudo se mudou para o EAD e tudo ficou mais difícil, porque ninguém era acostumado a estar fazendo tarefa, estar fazendo prova pelo celular, pelo computador. E se conseguisse fazer, eu mesmo me isolei no sítio e a maioria das tarefas das aulas que a gente precisava assistir pelo Teams, pelo Meet, eu não assistia, porque eu não tinha conexão. Não conseguia mandar as tarefas pelo e-mail, porque não tinha uma internet decente. E foi muito difícil, realmente, o ano de 2020 na minha educação. E mesmo assim, com todos os problemas, com todas essas pedras no caminho, eu consegui me formar. Não tive formatura ainda por causa da pandemia. Só tive fotos, mas foi isso. Esse foi o meu ensino médio. Obrigada.